minha fala nessa tarde, ela está muito vinculada àquilo que precisa ser realizado dentro das instituições para que todas as proposições, né, para que todas as ações, como as que foram descritas pela professora Denise, pela professora Eliane, possam, de certa forma, ser operacionalizadas. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que a gente construiu dentro da UFPR, dentro de um programa que nós chamamos de Terra Roxa, que é o programa de institucionalização da EAD na UFPR. O primeiro grande desafio que a UFPR se colocou nesse processo todo foi começar a refletir qual era o lugar da educação à distância dentro de uma universidade pública. A professora Denise colocou sobre o papel da UAB, esse grande sistema que fez uma espécie de debut, né, da educação à distância nas instituições públicas. E quando eu assumi a CIPEAD, lá em 2017, junto com o professor Barra, que nos acompanha nessa tarde, nós fizemos uma leitura desse cenário institucional. E a partir dessa leitura, iniciamos um grande planejamento, criando uma estrutura que não fosse só humana, né, mas também uma estrutura física, pensando em estratégias que nós chamamos de locais, né, ou seja, que levassem em consideração não só o cenário vivido internamente, mas também os movimentos externos, né, aquilo que nos rodeava. A educação à distância, em torno da educação à distância, orbitam muitas crenças. Então, sempre que a gente vai falar sobre educação à distância, a gente sofre um processo muito duro, né, de questionamento, porque, de certa forma, no Brasil, a educação à distância cresceu muito pelo viés do mercado educacional, vou dizer dessa forma. E as universidades públicas, as instituições públicas, de certa forma, apesar do grande papel que a UAB desempenhou durante todos esses anos, ainda se mantiveram, né, de certa forma, um pouco apequenadas. A primeira grande percepção nossa foi em relação ao ensino híbrido, a importância do ensino híbrido, entendendo que a vocação, talvez estou falando mais pela UFPR, né, a vocação da nossa instituição, devido ao lugar, devido ao cenário que nós ocupamos, era presencial, e que as tecnologias educacionais seriam uma forma de somar, né, de ampliar, de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós focamos, num primeiro momento, na importância do ensino híbrido e entendemos que a oferta de cursos na modalidade EAD seria articulada institucionalmente a partir de projetos muito específicos. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho, então, das ações que nós empreendemos a partir dessa percepção. Aqui vocês acompanham temporalmente um pouco dessa história, que foi iniciada em 2017. Nós lançamos um programa chamado FPR Híbrida, que tinha como objetivo fomentar, então, o ensino híbrido. Nós entendemos que a nossa estratégia mais forte, basilar, seria a formação dos professores, que é a única forma de a gente rasurar, né, esse medo, essa fobia do uso das tecnologias seria por processos formativos. Então, a UFPR Híbrida foi um projeto que tinha como forte oferecer formação continuada para o público da UFPR. De 2017 a 2019, nós fizemos a capacitação de quase 2.200 servidores, não é? Por meio de cursos EAD, web oficinas. E hoje na UFPR a gente já conta com 35 cursos que sofreram um processo de reforma curricular e possuem, então, disciplinas com carga horária EAD. Nós criamos em seguida, nós entendemos que se a gente queria fazer o ensino híbrido, se a gente queria fazer EAD, nós precisávamos ter uma estrutura de produção de materiais, né? Porque a potencialidade das tecnologias é enorme, mas ela depende de profissionais específicos. Então, nós criamos um laboratório de design educacional para fazer a produção desses materiais para esses ambientes virtuais.
fizemos uma conversa com a nossa editora, criamos um fluxo editorial para a produção desses materiais, e todos os materiais abertos, né, todos REAs, Recursos Educacionais Abertos. Nós também desenvolvemos um projeto de mobilidade virtual. Ele teve uma primeira versão nacional, né? Nós fizemos uma parceria com a Unifesp para testar, para ver se era possível dentro da graduação. E criamos também um polo EAD, né? Um polo EAD institucional, que é o polo Terra Roxa. Ele está situado, então, nesse município que batiza o nome do programa, porque, de certa forma, foi a partir dessa parceria que nós conseguimos colocar muitas dessas ações em movimento. O FPR vai lá, entende a necessidade da comunidade, faz essa leitura, organiza a oferta, né? De certa forma cumpre o seu papel social, e com isso, de certa forma, a gente vai inaugurando talvez uma possibilidade de imaginar um tipo de expansão universitária muito mais focada nas demandas regionais. Para que a gente pudesse colocar tudo isso em andamento, nós precisávamos ter plataformas de ensino que fossem adequadas. Então, nós iniciamos um grande projeto para construir uma plataforma que fosse um campus online da UFPR. Essa plataforma já está pronta, é a plataforma UFPR Virtual. A ideia dessa plataforma seria, então, albergar esse ensino online de forma a criar um espaço que fosse intuitivo, amigável para o professor, né, que facilitasse o dia a dia. Então, nós criamos salas de aula virtuais com uma configuração básica. E a ideia, então, a partir dessa plataforma, é ter essa estrutura básica, né, de apoio para todas essas ações. Além da UFPR virtual, a gente tem uma segunda plataforma que se chama UFPR Aberta, que é uma plataforma para oferta de cursos para a comunidade externa, né, onde a gente pode colocar os nossos MOOCs e outras produções que vão sendo realizadas. A terceira plataforma que nós desenvolvemos na CIPEAD foi a Central de Libras Aberta, uma plataforma inicialmente imaginada para atender a comunidade surda, né, nos espaços acadêmico-administrativos, né, entendendo que essa comunidade muitas vezes tem muita dificuldade de acesso. E como é que isso funcionaria, né? Todas essas ações não poderiam ficar concentradas na CIPEAD, né? Na nossa coordenação. Então, nós imaginamos uma estrutura disseminada em toda a UFPR, que são os Núcleos de Tecnologias Educacionais, os NTS. Nós já temos 9 NTS organizados dentro da UFPR, né? Que foi potencializado, né? A criação desses NTS foi potencializada pela pandemia, e hoje a gente avança então para que cada setor, cada centro da UFPR tenha um NTE, porque a nossa ideia é a seguinte, né? A CIPEAD é a coordenação de políticas de EAD, né? Mas quem faz o ensino online, ensino remoto, enfim, a educação à distância, são os professores, são os cursos, são os setores. Então, o NTE é como essa estrutura base no setor para prestar todo esse apoio. Ainda preciso contar para vocês que no âmbito da pandemia nós lançamos ainda um programa de mediação pedagógica virtual, né? Entendendo que a parceria, a cooperação entre graduação e pós-graduação era muito importante. Então, os mediadores pedagógicos virtuais seriam os alunos de pós-graduação que poderiam auxiliar nos processos de ensino-aprendizagem na graduação. E ontem ainda lançamos um terceiro programa, um último programa, que é o BibTech, que é um espaço, é um núcleo de tecnologias do nosso sistema de bibliotecas, o CIB, que passa a interagir com a comunidade universitária, oferecendo formação e informação sobre o uso de materiais digitais, né? Sobre o uso de repositórios, enfim, uma ação pensada para que a gente pudesse, de certa forma, criar uma estrutura que fosse amigável, né, para todas essas ações. Há muita coisa ainda para ser feita, desafios que nós temos pela frente, né, na criação dessa estrutura,
para que tantas ações possam ser realizadas, né? Precisamos consolidar a estrutura dos NTS nos setores, criação de equipe multidisciplinar, base de apoio para a criação de materiais digitais, né, de objetos educacionais digitais. Nós vamos precisar pensar numa profunda reformulação da nossa legislação interna, dos nossos processos burocráticos, que foram todos pensados para a modalidade presencial e que agora experimentam um pouquinho do que é a flexibilidade, né? Então, nós vamos ter que repensar toda essa nossa legislação, como a gente vai fazer a integração dos nossos sistemas para acolher todas as ações voltadas para a educação híbrida. Nós vamos precisar pensar em espaços pedagógicos inovadores para a educação híbrida. Nos NTS, a gente já fez um processo de criação de salas de experimentação pedagógica, mas isso tem que ser ampliado, né, para toda a universidade, numa escala muito mais exponencial do que nós temos agora. E um grande desafio que nós vamos ter ainda pela frente é pensar na matriz orçamentária das IES, como é que a gente vai negociar essas vagas para essas ofertas qualificadas, né, na modalidade EAD, repactuando os nossos espaços. Eu mencionei para vocês a questão da repactuação do espaço das bibliotecas, mas pensando outros espaços que precisam ser uma identidade repensada para esse novo tempo, né? E por último, a questão importantíssima de a gente repensar de como é que a gente repactua, né, a questão da composição de um corpo técnico para atuar no ensino remoto, no ensino online, porque a gente depende de uma equipe multidisciplinar para que a gente possa produzir materiais de qualidade, para que a gente possa oferecer para a comunidade, enfim, todo esse repertório. No meu último slide, eu deixo aí alguns contatos, um pouquinho aí dos links, né, onde vocês podem acessar as nossas ações. Queria dizer para vocês que nós, enquanto CIPEAD, fazemos parte desse grupo que trabalha para criar estrutura para que as ações que são desenvolvidas nesse âmbito, né, que vocês hoje apresentam nesse congresso, possam ser efetivadas. Então, nesse sentido, o nosso lugar é muito mais de atividade meio, né, de criação desses espaços, para que vocês possam realizar isso com toda a qualidade exigida. A professora Denise falou sobre essa nova presencialidade que nós estamos vivenciando, né? De certa forma, estou mostrando para vocês como é que a UFPR está se posicionando para esse novo normal, né? E se redesenhando, né? Para poder acolher todas essas demandas que estão surgindo. Então, eu fecho a minha fala agradecendo muito a oportunidade de compartilhar com vocês essas ações e fico aqui na escuta para a gente continuar a conversa.